Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, soberano Criador de todas as coisas, aquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo ouve, Criador de mares, fontes de águas, terras e todos os seres viventes, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, agradecemos por nos permitir estarmos aqui para mais essa experiência nesse plano terreno, vivenciando todas essas coisas, observando todos os acontecimentos, tudo que está acontecendo na Terra, e estudando, Senhor, a Tua Palavra, vendo tudo que foi feito até agora, tudo que aconteceu até agora, o que está acontecendo e o que está por vir. Agradecemos, Senhor, por nos despertar, agradecemos por nos trazer a luz da verdade, agradecemos, Senhor, por ter nos dado a luz da vida, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio ao mundo em carne e pagou com o próprio sangue para a expiação dos pecados da humanidade. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de nos redimirmos de nossos pecados, de nascermos novamente no batismo por imersão nas águas. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos destes, que estás nos dando para nascermos novamente e termos uma vida em Ti, Senhor. Uma nova vida sem pecados e seguindo os Teus mandamentos, as Tuas determinações. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esta noite, a palavra será aberta e mais uma vez pedimos, Senhor, que nos dê clareza de pensamentos, de raciocínio, que possamos compreender tudo que será discutido aqui, tudo que será falado, e que seja o Espírito Santo falando pela boca do nosso irmão Júnior. Abençoe a cada um dos membros desse grupo, seus familiares e seus filhos, principalmente, para que nada venha a atingir nenhum dos membros desse grupo, nem seus familiares e filhos. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê o entendimento, a sabedoria necessária e a energia vital para que possamos suportar todas as coisas pelas quais estamos por passar até o dia do juízo final. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, vamos iniciar o nosso tema desta noite, falar sobre as duas casas de Israel. Na verdade, a pergunta inicial que nós precisamos fazer é se realmente existem duas casas de Israel e se existem a tribo perdida, as 10 tribos perdidas de Israel. Se fala bastante sobre isso agora nos últimos dias, sobre as 10 tribos perdidas, aquelas tribos que foram levadas lá no exílio em 722 a.C., pelos assírios, né, que é o século VIII. E essas tribos, elas se espalharam, mas agora, no fim dos tempos, para cumprir as palavras proféticas, essas tribos, elas precisam ressurgir. E essas tribos ressurgindo, é óbvio que alguém vai ter de fazer parte dessas tribos. E dependendo onde estas tribos se localizaram, elas têm um papel eminentemente profético, de cumprimento profético agora nos últimos dias. Então, as pessoas têm falado bastante sobre isso. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver os vídeos no YouTube, os pretensos doutores, sábios, assim como a irmã Jaqueline acabou de falar agora há pouco, né? E o conselho que nós damos é que não perca tempo com essas coisas, porque só servem para confundir. E a questão toda é essa, né? Não existem tribos perdidas. As tribos perdidas, elas são encontradas. E nós temos de fazer, né, isso se cumprir na nossa vida. Israel é uma coisa, a igreja é uma coisa, judeus é uma coisa, e na verdade se multiplicam coisas que não têm necessidade de serem multiplicadas. Precisamos ver o que a Escritura diz. Então, existem tribos perdidas? Existem tribos perdidas. Quando as tribos de Israel foram levadas para o exílio no 8º, em 722, o que aconteceu com essas 10 tribos perdidas? Elas realmente estão perdidas até hoje? Elas começaram a ser encontradas agora? Será que você não faz parte dela?
Olha, são perguntas interessantíssimas. A Bíblia registra que após o exílio, lá de 586, né? É isso. Judá voltou, a tribo de Judá, você tem o reino do norte e o reino do sul. Então você vê aqui que as tribos de Judá, a tribo de Judá ficava ao sul, e ele foi exilado no século VI, né, por Nabucodonosor, Babilônia. E após o exílio, o cativeiro, Judá volta para a terra de Israel, lá no século V. Agora a pergunta é, não há uma descrição maior, uma descrição específica sobre essa restauração das tribos do norte, que são as tribos do norte de Israel, as 10 tribos do norte lá. O que existe é muita especulação, muita curiosidade, muita fantasia, que tem surgido no decorrer dos anos com relação à pergunta, onde estão as 10 tribos perdidas? Nossa, você vai ver coisas de todo tipo. Faça uma pesquisa no YouTube. Você vai ver vários tipos de teorias sobre as 10 tribos perdidas, onde é que elas estão, você está no Brasil. Já vi coisas, já vi tantas coisas absurdas. Já vi absurdos ao ponto de dizer que Israel é no Brasil. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso aqui. Não, Israel é no Brasil. Peraí, Israel é no Brasil? É. Israel é no Brasil, o Rio Amazonas é o Rio Jordão, tem uns que dizem. Então aqui no Brasil foi que aqueles eventos que a Bíblia fala aconteceram, só que foi escondido. Sempre vai ter uma teoria, né? É bem macabra por trás dessas coisas todas, porque está tudo escondido aqui. Interessante. Irmão, eu já vi sobre esse assunto aí, falando que o Brasil era a terra prometida. Isso. E que os índios eram os descendentes, como é que diz? Das tribos os perdidas. Hebreus verdadeiros. Eram os hebreus verdadeiros, os índios. Isso, mais um outro. Olha eu já só, ouvi falar. Os índios, né? Olha só, a gente outro dia pode falar sobre isso aí. Mas olha só, então é uma tendência muito grande aí o pessoal, mais uma vez, o pessoal desperto, né? O pessoal às vezes quer despertar coisas que não tem o que despertar mais. O pessoal despertando coisas que não existem. Isso é perigoso. Você tem muitos grupos aí de seitas que se dizem cristãs, mas na verdade o âmago objetivo que está por trás ali é o sionismo, né? Nós já falamos sobre isso. Que falam disso, não, nós somos descendentes das 10 tribos do norte, as 10 tribos perdidas. E aí você vai ter grupos desde o Japão até os índios americanos, e aí já colocaram também os indígenas brasileiros, os índios brasileiros também são descendentes das tribos perdidas. Você vai ver também elementos, né, relacionados a alguma coisa, né, alguns grupos cristãos aí que fazem também reivindicação, né, sobre isso. A verdade clara da Escritura é uma só. É uma só. Precisa demorar muito tempo para falar sobre isso. A verdade clara da Escritura é apenas uma. Não existem 10 tribos perdidas. Nossa, se eu chegar num grupo aí do pessoal, né, esses movimentos, você disser uma coisa dessa, você praticamente é escorraçado. Como eu já fui várias vezes. Agora eu não sou mais porque eu debandei disso aí, não vale a pena. Então, a verdade é que não existem 10 tribos perdidas. Na ocasião da divisão lá do reino, desses exílios que aconteceram em 722, com Israel lá, as 10 tribos, e 586 com Judá, uma determinada porcentagem de cada uma das tribos do norte desceu e fixou residência na área que era de Judá. Esse é o primeiro ponto. Depois desse tempo, o que aconteceu? Segundo ponto, o nome Judá ou judeus que você vê quando você lê lá no Novo Testamento, na história de Cristo, do Messias, os judeus pegaram em pedras para jogar nele. Os judeus se reuniram, aquela coisa toda. Você vai ver que o nome Judá ou judeus não está se referindo apenas à tribo específica de Judá, mas a partir do exílio está se referindo também à tribo de Benjamim, aos levitas, a tribo de Levi, e ao remanescente, aqueles que sobraram de todas as tribos do norte. Esse aqui é o ponto central, o segundo ponto disso aqui. Então não existem 10 tribos perdidas. Não adianta, o pessoal hoje está dando uma de Indiana Jones. O pessoal hoje viraram Indiana Jones, você está vendo aí tribo perdida aqui no Brasil, tribo perdida nos índios, tribo perdida lá no Japão, tribo perdida, o mais destacado caso é as tribos perdidas lá na Inglaterra, os saxões são da tribo perdida, porque rumaram não sei para onde, então história toda em cima disso. E tem pessoas hoje que se transformaram em Indiana Jones para procurar as tribos perdidas. Mas a verdade é que todas as tribos de Israel, elas estão em um menor ou maior grau, elas estão incluídas no que hoje se chama de povo judeu.
Agora, se você quiser entrar no mérito, mas esse povo judeu que está lá não é o povo judeu. Peraí, é outra coisa já. Não dá para misturar isso agora. Vamos falar sobre as tribos perdidas. Como é que você pode fazer isso, então? Como é que eu posso afirmar que não existem 10 tribos perdidas? Eu não posso, de mim mesmo, simplesmente afirmar. Porque se eu afirmo uma coisa sem ter uma sólida base bíblica, eu me chamo naquilo que muitos são hoje, falsos profetas. Tudo bem? É preciso de evidências da Escritura. E nós temos inicialmente aqui 7 evidências bíblicas básicas que provam que não existem 10 tribos perdidas. Olha, alguém pode ter se misturado, e ao se misturar, a pessoa simplesmente se mesclou. Alguns grupos, algumas famílias de determinadas tribos que quiseram, vamos dizer assim. Mas esse povo não saiu e foi e formou aquela outra nação lá, aquela coisa toda. Nós vamos ver isso aqui. Se der tempo hoje, né, é um assunto bastante interessante, mas também extenso. Mas quanto mais a gente vai estudando isso com calma, a gente vai vendo que fica mais interessante ainda. E eu gosto, é muito bom quando a gente busca a verdade, a gente encontra a verdade. Eu gosto de ver a verdade fluir, a verdade aparecer assim diante dos nossos olhos, é quando a gente desmascara certas coisas. Primeira evidência, você tem o resto de Israel e Judá. Você tem a Segunda Crônicas. O livro de Segunda Crônicas, tem pessoas que não gostam desses livros, né? Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica e Segunda Crônicas. São livros importantíssimos de registros genealógicos, de registros de integração e de continuidade da linhagem do povo de Israel. O livro de Segunda Crônicas, ele vai registrar diversas vezes que os membros das tribos do norte lá, né, Israel, das 10 tribos, eles imigraram para Judá. Eles imigraram para Judá logo depois da divisão do reino. Isso ocorreu logo depois do momento da divisão. Ou seja, quando houve aquela divisão lá, o chamado cisma, entre Israel e Judá, você vai ver que muitos, né, membros das tribos do norte, eles migram para Judá. Você vê lá em 2 Crônicas 10, 16 a 17. 2 Crônicas 10, 16 a 17, diz assim: então Israel se foi às suas tendas. O que é que aconteceu aqui? 2 Crônicas 10, 16 a 17. A gente vai ter de ler alguns textos aqui para entender isso. Você tem aqui 2 Crônicas 10, versículo 16 a 17. Você vê aqui que houve o cisma. Você vê o Roboão aqui não tinha capacidade nenhuma para liderar, para ser rei, e ele começa a dizer que vai oprimir o povo mais ainda do que o seu pai Salomão no final do reino. Quando chega aqui o versículo 16, diz: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte nós temos com Davi? Não há para nós herança, nós não temos nada no filho de Jessé, Davi. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, cada um voltou para a sua casa, para as suas posses. Quanto aos filhos de Israel, verso 17, porém que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Veja, que é o primeiro ponto. Fica claro que havia filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, e sobre esses reinou Roboão. Esse é o primeiro ponto. Eles habitavam lá e Roboão reina sobre eles. Não poderia isso ser explicado mais claro do que isso, dizendo que existiam membros das tribos israelenses, das tribos do norte, que já viviam no território de Judá. Primeira evidência. 2 Crônicas 11:3 também vai dizer que Roboão era o rei, não apenas de Judá, mas de todo Israel, em Judá e Benjamim. Vamos ver isso? 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 3. Olha só como nós, lendo a Escritura, nós vamos encontrar valiosas informações. Diz aqui, fala Roboão, veja, veio a palavra do Senhor, do Altíssimo, a Semaías, que era um homem de Deus, e foi dada uma mensagem para Roboão, porque Roboão queria guerrear contra as outras tribos, nesse processo aqui de cisma. O interessante também é o verso 1. O verso 1 diz que Roboão foi a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180 mil escolhidos. Então você já tem aqui outra tribo ali que estava com Roboão. E o verso 3 diz que a mensagem de Deus foi essa: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo. Então era uma mensagem que foi dada a Roboão, partindo do pressuposto também que Roboão era rei de Judá, e que havia todo Israel, ou seja, pessoas ali de todo Israel que estavam ali
em Judá e Benjamim, sobre os quais Roboão reinava. Então, por aqui já começa a cair o castelo de areia dessa história, de que não havia pessoas, elementos de outras tribos ali como Judá. Tudo bem? 2 Crônicas 11, 16, 17, eu não vou ler, mas lá afirma que os membros de todas as tribos de Israel, que eram leais a Deus, desceram a Jerusalém e fortaleceram o reino de Judá. Eu não ia ler, mas eu vou ler. 2 Crônicas 11, a gente já está aqui, versos 16 e 17, diz assim: além destes, também de todas as tribos de Israel, veja que é claro, todas. Todas quais? Essas outras tribos, que o pessoal diz que estão perdidas. De todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar ao Altíssimo, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. O que aconteceu? Verso 17. Fortaleceram o reino de Judá. Por quê? Porque se uniram ao reino de Judá e corroboraram, né, fortificaram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Interessante isso aqui, mais um dado interessantíssimo. Também aqui em 2 Crônicas 15, 9, nos diz que durante o avivamento, o reavivamento ali do rei Asa, existiam muitos de Israel que vieram para Judá. Olha que coisa interessante, muitos de Israel que vieram para Judá. Tudo isso aqui vai nos levar a entender o seguinte: aqueles que se dizem judeus, na verdade, não era apenas a tribo de judeus, era todo Israel, de todas as tribos que existiam e que estavam ali e que agora tinham o nome de judeus. Esse é o ponto central de tudo isso. Então, esses aqui vieram muitos de Israel, diz aqui muitos para Judá. 2 Crônicas 24, 5. Fala de membros reunidos de todas as tribos de Israel. Então, se Israel não existe mais, se as 10 tribos estão perdidas, como é que muitos dos membros das tribos de Israel estavam reunidos em 2 Crônicas 24, 5? Também 2 Crônicas 30. 2 Crônicas capítulo 30, 21 e 25. Nos diz assim também: que os filhos das tribos de Israel que vieram para Judá durante o tempo do rei Ezequias. É um relato lá que durante também o reinado do rei Ezequias vieram filhos das tribos de Israel para Judá. Como é que essas tribos estavam perdidas então? 2 Crônicas 31, verso 6. Lá em 2 Crônicas 31, verso 6, fala novamente, que aqui nós vamos ler, 2 Crônicas 31, verso 6, diz assim, 31, 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá. Então você tem o território geográfico de Judá. E nesse território geográfico de Judá não estão habitando apenas os filhos de Judá, que são de judeus, mas você tem também filhos de Israel, junto com os de Judá, que estão habitando nas cidades de Judá. É o que está descrito aqui em 2 Crônicas 31, 6. 2 Crônicas 30, 10, fala algo interessante também. 2 Crônicas 30, 10. Volta um pouquinho aqui, 2 Crônicas 30, 10, e diz assim: os correios foram passando de cidade em cidade, na terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém, riram-se e zombaram deles. Olha que interessante aqui. Aqui está falando da terra de Efraim, de Manassés até Zebulon, e aqui diz que nesse instante aqui, os membros das tribos de Efraim, Manassés e Zebulon, você vê que eles foram convidados para vir até o rei para a celebração lá que haveria em Jerusalém. Para o rei lá, né? E Azer também, não é isso? 30, 10. Efraim, Manassés até Zebulon. Verso 11. Todavia alguns de Aser, de Manassés e Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Se essas tribos estão perdidas, como é que esse pessoal está aí morando, sendo citados aqui, tribo de Efraim, tribo de Manassés, tribo de Zebulon, e vão até Judá? Como é que acontece isso, se essas tribos estão perdidas? Também 2 Crônicas 30, 18 fala da tribo de Isacar. 2 Crônicas 34, 6 fala lá de uma lista de pessoas das tribos de Simeão e Naftali. Peraí, então existe todo mundo. 2 Crônicas 34, 6, Simeão e Naftali. 2 Crônicas 34, 9. Aqui é interessante. 2 Crônicas 34, 9. Vamos ler. Diz assim, 34, 9.
foram a Ilquias, sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Veja que ele faz menção de todo o restante. É isso? É o de Sheerit, o resto, aquilo que ficou de Israel, mas de Manassés, de Efraim, de Benjamim. Então, são citados nominalmente essas tribos aqui, eles não estão perdidos, eles não estão jogados assim sem ninguém saber onde é que eles estão para serem encontrados. A palavra aqui é bastante clara. Não existe isso aqui. Todo o resto de Israel estava vivendo em Jerusalém depois do exílio lá da Síria, de 722, isso aqui. 2 Crônicas 35:3 diz que, mais uma vez, existiam membros de todo Israel que faziam parte de Judá. Então, a coisa aqui é muito simples. Todos aqueles restantes que vieram, que após o cativeiro lá de Israel em 722, eles voltaram, na grande maioria deles, e se misturaram em Judá. E ali eles formam, vamos dizer assim, Israel, não apenas Israel nesse sentido, mas Judá, que se dá o nome de judeus. Outro ponto aqui é lá na época de Esdras e Neemias, exílio restaurado. Aqui diz que depois do exílio da Babilônia, a nação de Israel foi restaurada, não é verdade? Foi sob a liderança de quem? De Esdras e Neemias. Você vai para esses livros, Esdras e Neemias, você vai encontrar vários registros. E você vai ver que se dava uma importância muito grande para esses registros de genealogia. Por isso que é tão importante aquela história. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá, Zerá gerou a Esmon, Esmon gerou a Abinadab, Abinadab a nação e vai embora. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui é uma linha que não podia ser interrompida para fazer uma ligação. Uma ligação. Então, esses registros genealógicos lá de Esdras e Neemias, eles provam que não apenas eram os israelitas do norte que estavam fazendo parte da restauração, eles estavam ali. Isso exatamente após o cativeiro lá da Babilônia. Você tem aqui pessoas do Reino do Norte, das 10 tribos que o pessoal diz que são perdidas. E eles estão ali na restauração. E também havia os registros das suas famílias. Quando você vai para Esdras 2, verso 2, você vai ver assim, ó, Esdras 2, verso 2. Vamos ler aqui. Esdras, capítulo 2, verso 2 diz assim: os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Pisam, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Olha só, povo de Israel. E aqui são pessoas que vêm do cativeiro, o cativeiro foi a babilônico, a tribo de Judá. E você vê aqui que fala homens do povo de Israel. E o cativeiro foi em 722, mas eles estão aqui. Então você começa a desenhar essa árvore aqui, essa ligação, já em Esdras. Esdras 2, 2. Então Esdras 2, você lendo aqui o Esdras 2, né, você vai ver aqui, ó, parece até um negócio, né, filho de fulano, filho de... Qual a importância disso? É importante para desmistificar justamente esse tipo de assunto, esse tipo de alegação. E você vai ver que ele vai falar aqui, ó, eis o número do povo de Israel. Aí vai falar aqui, ó, verso 3, verso 4, filho de fulano, filho de... E vai embora. Todo esse pessoal aqui são filhos de Israel. Filhos de Israel. Né? Então, o povo tinha registros genealógicos específicos. Não apenas com relação a qual das tribos do norte eles pertenciam, mas também a que família ele pertencia. Ele tinha que provar que a sua família e a sua linhagem era de Israel. Não era só chegar lá dizendo, eu sou fulano de tal. Ah, é? Então, cadê o registro? Onde é que tem um registro aí? Mostra aí, você é da família tal, da linhagem tal. Aquela pessoa que possui o registro, mas não estava documentado, perfeitamente documentado, ele era desqualificado. Quer dizer, você não tem um registro não? Fica aí de molho, fica esperando aí. Vamos aguardar, depois que todo mundo tiver registrado, feito o processo de registro, para saber a família, a linhagem, a gente vai consultar o Urim e o Tumim. Vocês lembram do Urim e do Tumim que a gente falou, que eram aquelas duas
as pedras que havia lá no peitoral do sumo sacerdote. Vamos consultar o Urim e o Tumim, se aparecesse, né? Se o Urim e o Tumim funcionasse naquele momento ali. Então isso prova o quanto que meticuloso era e bem documentado esses registros da família, né? Você vai lá para Esdras 2, 62 e 63, a gente vai ver isso, ó, 62 e 63 assim. Então, vamos ver o 61, né? 61, para a gente ter uma ideia. Também dos filhos dos sacerdotes, quem era que estava ali? Os filhos de Abaías, de Cós, de Barzilai, se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, que ele encontrou com Davi, não é isso? Procuraram o registro. Verso 62. No livro genealógico. Porém, não achou. E aí, o que aconteceu? Pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Olha aí, não acharam registro. Não acharam registro, então não puderam ser admitidos. Interessante isso aqui. Esdras 2,70 fala que todo Israel que habitava em Judá, depois da restauração de Esdras e Neemias, Esdras 6, 16 e 21, fala especificamente dos filhos de Israel que tinham voltado do exílio. Olha, filhos de Israel que tinham voltado do exílio. Esdras 7, Esdras 9, Esdras 10, 1, 10, 25, fala agora do problema que os israelitas tiveram com o casamento com povos de outras terras. Interessante esses textos aqui, os problemas que aconteceu, porque os filhos não falavam nem a linguagem mais. Estava falando asdodita, uma linguagem que ninguém sabia. Então foi uma coisa complicada ali para ser resolvida. E você vai para Neemias 7 e vai repetir a genealogia das tribos de Israel, que foi registrado lá em Esdras 2 novamente. Então são vários textos aqui, não apenas um texto, mas vários textos. Neemias 9, Neemias 11, 3, Neemias 11, vai falar do restante de Israel. Vamos lá, Neemias 9, 2. Vamos ler pelo menos esse aqui. Neemias capítulo 9. Neemias, né? Neemias capítulo 9. É isso aqui. 9, verso 2. Diz assim: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Aí está perdido esse pessoal, viu? Essa tribo aqui, não sei como está perdido. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Verso 1, se ajuntaram os filhos de Israel. Então, agora, a partir do momento da restauração do cativeiro, você vê que aqui a referência a Neemias, ele está dando a ênfase agora a um Israel que estava ali se juntando no território de Judá. E nós já vimos que eram pessoas, né, de todas as tribos, aqui diz, os da linhagem de Israel, no verso 2. É bem claro essas coisas aqui, o restante de Israel. Neemias 13, 3 também fala disso. Outro ponto agora, para ficar claro, como que isso se consolida. Isso se consolida, nós chegamos em Lucas 2. Olha só o que nós encontramos aqui em Lucas 2. Um registro, que se não é o caso aqui específico, nós vamos ler e não vamos perceber a importância desse registro. Nós só percebemos a importância disso aqui quando nós entramos num assunto como esse. E diz aqui, ó, Lucas capítulo 2, versículo 36, sobre aquela profetisa Ana. 2,36. Diz assim, o que é que fala da profetisa Ana? Havia uma profetisa chamada Ana. Isso aqui é nascimento já, o nascimento do menino Jesus de Cristo. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, ou de Aser. Então, a Ana aqui sabe até a tribo dela. E ela não é judia. Ela está vivendo ali em Jerusalém, no meio do território da tribo de Judá, dos judeus, que ali agora é Israel. Os judeus aí são Israel. Mas ela é da tribo de Aser. Olha que coisa interessante. Então, como é que o pessoal pode dizer que tem tribo perdida? Não é verdade? Aqui a profetisa é da tribo de Aser. Mas a tribo de Aser está perdida, né? Não é isso que o pessoal fala? A tribo de Aser está perdida. E aí vamos achar a tribo de Aser. A profetisa Ana era da tribo de Aser. Interessante, né? Fica bem interessante isso aqui. Então tem uma declaração clara aqui no Novo Testamento que as pessoas que eram consideradas judias no tempo de Cristo, elas incluíam pessoas das 10 tribos do norte. Essas tribos que estão dizendo que estão perdidas. E que elas tinham documentação. Veja, essa moça aqui, a profetisa Ana,
só podia dizer que ele era da tribo de Assé, porque lá na volta, que a gente viu agora há pouco de Esdras, o relato de Esdras e Neemias, conseguiu provar, o tataravô dela, sei lá, conseguiu provar que ele era lá da tribo de Assé. E aí ela é da tribo de Assé, porque conseguiu provar, nós vimos isso. Então não tem nada dessa história de tribo perdida. A pergunta é muito simples. Como poderia essa tribo de Assé, por exemplo, estava perdida 700 anos, olha, 700 anos antes de Cristo, se Ana, aqui Lucas diz que a descendência dela é dessa tribo de Assé, durante o Novo Testamento. Como é que essa tribo está perdida, se Lucas sabe que essa profetisa é da tribo de Assé? Não é verdade? Outro ponto, Jesus e os apóstolos. Vamos lá, tem alguma coisa relacionada a isso também, com Cristo e os apóstolos. Diz assim, Cristo ministrou por toda a terra de Israel. Ele levou em conta o povo judeu, não é isso? De todo lugar. Em todos os discursos, pressupõe-se que ele estava falando a todos os descendentes de Israel. Cristo nunca mencionou possibilidade alguma de haver outro grupo ou alguma tribo perdida de Israel circulando em algum lugar. Não é verdade? Não existe um registro disso, de forma alguma. Cristo nunca falou. Na pregação aos judeus do primeiro século, eram os judeus que eram Israel, Cristo disse que ele foi chamado para procurar, olha, Mateus 10,6, para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que coisa interessante. Então ele disse que está indo procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não está dizendo aqui que Israel está perdido, são 10 tribos perdidas. Não, o sentido é esse. O sentido é que ele é o bom pastor e que está indo procurar a ovelha que se perdeu. E ele diz aqui, ele veio, né, se Cristo é judeu, se tem 10 tribos perdidas, como é que ele está dizendo que vai procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Não quer dizer que ele está falando de tribos geograficamente espalhadas, perdidas, as 10 tribos. Não, mas os israelitas em geral que ele considera ali. Então, os apóstolos, da mesma forma. Você vê aquele discurso de Pedro, em Atos 2:22, Pedro se volta para quem? Para os judeus. Não é isso? Atos 2:22. Mas como é que ele chama os judeus? Para esses judeus que vivem em Jerusalém. Ele se refere a eles como varões israelitas. Atos capítulo 2, versículo 22. Interessante nós prestarmos atenção a esses termos aqui. Atos 2, capítulo 22. Ele vai dizer isso. Varões israelitas, atendei estas palavras. Atos 2, 22. Mas espera aí, ele está falando para quê? Varões israelitas, não existem tribos perdidas? Para Pedro, não. Porque elas já estão integradas aqui a Israel, a Judá, aliás, desde a época do retorno do exílio. Fica muito claro aqui. Você vai ver também no verso 36 que Pedro conclui o sermão dele e ele se dirige à multidão dizendo, toda a casa de Israel. Atos 2:36. Não é isso? Atos 2:36. Ele diz, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel. Então, como é que existem 10 tribos perdidas? As pessoas que quiserem defender esse ponto de vista vão procurar algumas coisas, né? Algumas coisas para tentar. Por isso aqui já basta. A gente pode argumentar outras coisas mais ainda, mas isso aqui já fica bastante claro pelo que nós estamos vendo aqui. Aos olhos de Pedro, o povo judeu do primeiro século incluía todas as tribos de Israel. Você vai ver Pedro falar de novo a mesma coisa. Toda a casa de Israel. Atos 3:12. Ele vai falar isso. Atos 4, verso 8, vai falar isso. O 4:10, o verso 27, o Atos 5:21, 5:31, 5:35, ele vai falar isso. Toda a casa de Israel. Outra coisa, Paulo também. Paulo continuou, também se dirigia aos judeus do primeiro século como varões israelitas. Onde é que tem isso? Atos 13, 23, 24. Paulo diz varões israelitas. Mas não eram judeus? Varões israelitas. Atos 21, 28, varões israelitas. Atos 28, 20, varões israelitas. Interessante isso aqui. Outro ponto aqui. Já ficou claro aqui, né? Cristo e os apóstolos. Tiago agora. Tiago. Você vai para Tiago, Tiago capítulo 1, verso 1. Você vê que a carta de Tiago, ela é endereçada a quem? Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 1. Eu encontro aqui, ó. Tiago, servo. Né? Tiago, servo.
de Deus e do Senhor Jesus Cristo as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ele está falando aqui de 12 tribos que se encontram na dispersão. O que é dispersão? Era diáspora. A diáspora aqui era aquelas tribos que estavam espalhadas entre os gentios. Mas veja, elas não estão perdidas. Elas não estão. Ele diz que elas existem. Ele está se referindo aqui a essas 12 tribos. Não está falando aqui de tribos perdidas que ninguém sabe onde está. Pelo contrário, ele se encontra na dispersão. Olha, vocês estão espalhados aí no mundo grego. É isso que Tiago está falando. E aqui a carta de Tiago foi escrita ali, dizem, entre 45 até o ano do Concílio de Jerusalém. Anos 50, mais ou menos, ele escreveu essa carta. Ele não está se referindo a tribos perdidas, mas os judeus lá estavam dispersos dentro do mundo greco-romano do primeiro século. É isso? Então não está falando aqui de japoneses, hebreu-japonês, das tribos perdidas de japoneses, de índios. Né? Não está falando nativo americano. Não. De forma alguma. Outro ponto, remanescente de Israel. Quando você lê Romanos capítulo 9, aí você precisa ler com calma, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Nós vamos ver que a promessa de restauração está ali. De um remanescente a ser restaurado para cumprir as profecias. São as mesmas pessoas que rejeitaram Cristo no primeiro século. Não é uma tribo perdida que o rejeitou. Mas os judeus que viviam em Israel naquela época. Né? Paulo vai falar disso aqui em Romanos 1, verso 1, Romanos 11, verso 5, do remanescente pela graça, Romanos 11, verso 7. Então, você ter esse texto aí de Romanos 9 e 11, só faz sentido se você falar sobre isso, esse povo que leva esse nome, né? Que voltou do exílio ali, e que leva o nome de judeu, mas não é a tribo de Judá, são todos. São todos. Tá bem? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui esse tema, tem muito mais coisa, mas eu acho que por esses primeiros pontos aqui que nós estamos vendo, fica fácil identificar essa questão, né, sobre as casas, sobre a casa de Israel, sobre a casa de Judá, num primeiro momento. Num primeiro momento. Não há uma tribo perdida, não há 10 tribos perdidas. O ponto aqui é, mesmo na época lá de Jeroboão, quando houve o cisma, a divisão, muitos de Israel se juntaram a Judá. E depois, após o exílio também, e nos dias de Cristo, os judeus representavam, se referiam a todos aqueles do restante de Israel, de todas as tribos que estavam ali. Tá bem? Finalizamos por aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos aprender essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.